Olá, galera. Estamos iniciando aqui mais uma transmissão ao vivo da Sala de Giz. Hoje, exclusivamente para falar sobre história do teatro. Olá, olá. Galera entrando aí na live da Sala de Giz. Hoje, exclusivamente para a gente falar sobre história do teatro. Felipe, Michele, Natália, já presentes aí na nossa live. Tudo bem com vocês? A imagem tá boa, o áudio tá bom? Tá tudo certo? Dá esse feedback aí do inicinho, enquanto a galera vai entrando, pra gente começar a falar hoje sobre mais um pouquinho da história do teatro ocidental, né? Primeiramente, já pedi desculpas aqui na live pela semana passada, porque a internet estava bem ruim, travando, e isso atrapalhou um pouco o discorrer do assunto, o decorrer lá da aula, né? E eu vou voltar em alguns pontos hoje, bem rapidinho, vou fazer uma retomada bem rápida para a gente conseguir seguir com o conteúdo da história do teatro. Hoje o foco principal é no teatro romano, mas eu falarei também um pouquinho do que eu tinha falado semana passada, vou fazer uma pequena recapitulação e depois eu vou dar início ao conteúdo de hoje. E no fim eu vou falar um pouquinho, bem no início, do teatro medieval, que é um assunto bem extenso, mas que não vai ser o tema dessa aula hoje, vai ser tema da próxima aula na semana que vem. Que bom que a galera está chegando. De antemão, falar que essas lives da Sala de Giz acontecem toda semana, né? Às segundas-feiras, com o Felipe Moratório, que fala sobre abordagem sobre o corpo do ator, a partir da visão de diversos encenadores e pesquisadores de teatro, né? Ele já tem uma aula dele sobre Stanislavski e uma aula dele sobre o Meyerhold. Você pode conferir essas duas aulas no nosso canal no YouTube, que é só digitar lá no YouTube Sala de Giz, que você vai encontrar a gente. Além dessas aulas do Felipe, você também encontra espetáculos da companhia. Nós temos lá, nós disponibilizamos para vocês o Circo dos Quase Velhos, o Circo no Sótão e o Tempo de Afogar Dois Cavalos também está disponível lá para vocês assistirem nessa quarentena. E às quintas-feiras eu estou com conteúdo, são as minhas aulas referente à história do teatro, né? Hoje, especificamente, vou falar sobre teatro romano. Semana passada eu falei do início, né? Desde os povos primitivos até a Grécia, né? E hoje eu vou dar continuidade aí nessa linha histórica e vou seguir para o teatro romano. Lembrar que a gente não está funcionando, né, devido a essa quarentena, devido a essa pandemia. A Sala de Giz está fechada. Então, esse é um meio da gente estar em contato com vocês e a gente está produzindo conteúdo para a gente continuar em contato tanto com os alunos quanto com as pessoas que curtem o trabalho da Sala de Giz. Então, quem quiser contribuir também com esse momento de quarentena, nós lançamos um Apoia-se, que é bem importante para a gente. O link está na bio. Você pode ir lá, se você tiver interesse em contribuir, você pode contribuir com qualquer valor, que vai ser de grande ajuda para nós continuarmos produzindo esses conteúdos enquanto nós não podemos voltar com atividades presenciais. Fala galera, Ana Berenice, tudo bem? Maria Clara, Tássia, vi que entrou aí também, várias pessoas entrando aí. Enfim, semana passada nós tivemos alguns pequenos problemas, né? Como eu havia falado, com o travamento do vídeo. Então, hoje eu vou só dar uma retomada bem rápida agora no início sobre um pouquinho do que eu falei semana passada, né? Semana passada nós abordamos desde os povos primitivos no teatro até o teatro grego, né?
passando pelo Egito, né, que é um primeiro resquício aí que a gente tem de civilização mais estruturada, que serviu de base para civilizações ocidentais futuramente, né? É importante dizer, né, que eu falei no início da aula da semana passada, que desde quando existe o ser humano, existe as representações. O ser humano tem essa necessidade de se expressar, né? Seja através da dança, da música, através da contação de histórias, né? De se colocar em situação através da representação teatral. Não, muitas vezes lá no início, né? Lá no início da humanidade, né? Lá nos povos primitivos, isso bem ligado aos rituais de caça, aos rituais xamânicos de ligação com o mundo espiritual, né, aos rituais de colheita. Então o ser humano já se expressava dessa maneira junto com a sua tribo, junto com a sua comunidade, em homenagem aos deuses, faziam festividades em homenagem à colheita, à caça. Então todos esses ritos, né, eram compostos por manifestações, né, de dança, música, contação de história, né? O próprio, por exemplo, xamã, que às vezes conduzia alguns desses rituais dentro de algumas tribos, estabelecia um diálogo com os deuses, né, com o mundo espiritual, dentro de um transe. Então a gente já pode... A Tássia falou aqui que começou a travar. Tá travando, gente? Fala aí pra mim. Se estiver travando, eu vou fazer de outra forma nossa aula hoje. Agora tá ok? Eu mexi aqui na internet, ver se continua travando aí pra mim, pra gente seguir com a nossa explicação sobre o teatro. Tá travando? Tá travando, já parou, não sei. Enfim, vamos continuar. Então, estou falando aqui dos povos primitivos, que eles tinham essa ligação através dos rituais de caça, rituais de fertilidade, e isso já era considerado a manifestação de representação teatral desses povos primitivos. Passando um pouco para frente, a gente chega no Egito. Isso tudo foi falado na aula passada, só para a gente dar sequência. O Egito ele já é uma sociedade mais elaborada e eles, através do culto aos deuses, eles estabelecem o que seria o princípio, quase um embrião do drama, né? Através das representações, das festividades chamadas dos mistérios de Osíris, né? Que eram uma festividade na cidade de Ábidos, onde eles contavam e encenavam partes da vida do deus Osíris, né? Mas não chega a ser esse drama que vem a se desenvolver e que depois Aristóteles escreve sobre ele, né? Então, os egípcios faziam essas encenações em homenagem ao deus Osíris, mas o drama na sociedade egípcia não teve possibilidade de florescer, porque justamente os egípcios eles não tinham uma pulsão para rebeldia, né? Não era uma sociedade que dava voz ao povo, né? O povo egípcio ele simplesmente escutava as leis do faraó, dos sacerdotes, como se fosse uma vontade de Deus, e eles não questionavam isso, né? E a raiz do drama está justamente nisso, né? A vontade do ser humano em conflito com os poderes divinos, né? Aí, enfim, a sociedade egípcia dá essa contribuição, né, para o teatro ocidental através dos mistérios de Osíris. E aí nós chegamos na Grécia Antiga, onde o drama floresce dentro da sociedade ocidental. É importante falar que não foram os gregos que inventaram o teatro, né? Eles deram essas contribuições para o teatro que a gente faz hoje, mas paralelamente a isso nós temos os povos islâmicos no Oriente, a Índia desenvolvendo um outro tipo de teatro, a China milenar, né? Os povos africanos, enfim, no mundo inteiro, como eu disse, onde existe a humanidade, existe essa necessidade de se expressar e cada uma de sua maneira. Mas, como povo ocidental, né, e que a gente aprende isso desde o início, né, essa educação
que nos colocam essa história europeia, né, como a história que pensa a nossa sociedade, né, ocidental. Então, temos na Grécia essa raiz desse drama que hoje perpetua. O Aristóteles escreve sobre ele, escreve o modelo dessa tragédia, né, desse teatro, e isso vai se perpetuando ao longo dos séculos, né? A Grécia deu muitas contribuições. É importante entender que na Grécia nós tivemos esse florescimento literário, né, da parte teatral, o teatro que também surgiu a partir das festividades de um deus, o deus Dionísio, né? E a partir dessas festividades ele foi se elaborando dentro no campo da literatura, né, com os grandes autores teatrais no primeiro momento, e depois também no campo da arquitetura e da maquinaria cênica, né? Uma coisa que é importante dizer, que eu acho que eu não disse na aula passada, porque a live foi cortada, é que os gregos, eles tinham, no segundo momento do seu teatro, né, o primeiro momento a gente pode definir como esse florescimento literário, né, dos grandes autores, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, né, escrevendo tragédias, comédias, enfim, trabalhando essas literaturas. E aí depois nós chegamos no que os gregos começam a desenvolver a sua arquitetura cênica, né? Os teatros começam a ganhar aparatos cenográficos, tinham todo um aparato técnico por trás desse teatro, né? Maquinaria mesmo, que simulava, às vezes um ator precisava voar em cena. Os gregos faziam isso, inventaram um mecanismo que colocavam atores voando em cena, né? Então todas essas maquinarias e essas artimanhas do teatro também foi sendo desenvolvido depois desse florescimento literário. Séculos depois eles desenvolveram a estrutura arquitetônica desse teatro, né? Tem até um documentário da Discovery, se eu não me engano, da History, eu não sei ao certo, depois eu coloco na descrição aqui, que chama Máquina para os Deuses, que fala justamente disso, né, de como os gregos inventaram uma maquinaria teatral para realizar esse evento, essa festividade que era o teatro na época, né? Enfim. E aí Aristóteles pega isso que foi a tragédia e escreve, né, como e escreve a fórmula, segundo ele, do drama clássico, né? E enquanto Aristóteles está fazendo isso, o Império Romano começa a se expandir, né? Muita gente acha que Roma e Grécia é a mesma coisa, né? Mas é muito diferente. Enquanto na Grécia o teatro tem uma dimensão ainda ritual, através dos textos, da relação do povo ao se enxergar nos heróis, nos deuses, ou da comédia também, que tem uma função social muito importante, em Roma o teatro vai para o campo do entretenimento. E isso muda muito como a sociedade enxerga o teatro, né? O teatro romano sofre grande influência do teatro grego, tanto literária quanto arquitetônica, mas ele tem essa grande diferença, que é essa diferença específica desse teatro que busca esse entretenimento, né? Os romanos viam a sociedade de uma forma diferente dos gregos, né? A sociedade romana era um estado militar, né? Já começa por aí, com um nacionalismo exacerbado, fundamentado na autoridade, né? Então, eles viviam para a guerra, né? Para a conquistar territórios. E isso é muito interessante porque, inclusive, a religião era uma coisa que foi abraçada pelo Estado, né? A religião virou um braço do Estado. Os romanos começaram a conquistar diversos povos. E junto com esses povos vinham a cultura deles, né? E aí o que os romanos faziam? Antes de entrar em uma cidade, eles faziam um ritual que chamava evocatio,
que nada mais é do que um ritual onde eles ofereciam para os deuses daquele povo uma oportunidade de fazer parte de uma sociedade mais desenvolvida. Ou seja, se você vier para o nosso lado, Deus, né, nós iremos construir um templo no meio da nossa cidade, uma cidade totalmente desenvolvida para você, e com isso eles começaram a usar também a religião a favor do Estado. E essa adoração aos deuses, né, em Roma, dividia lugar com a adoração à cidade, né, à urbis, né, romana. Né? Então eles tinham essa adoração por essa organização social, essas grandes cidades, essas construções, esse funcionamento, né, dessa urbis. Né? Então o teatro ganha um outro lugar nessa sociedade, que não é mais esse lugar de um lugar totalmente ritual, como lá nos povos primitivos, ou um lugar entre meios, né, como está na Grécia, ainda ligado às festividades aos deuses. Enfim, o teatro ele começa a ser pensado e usado como um mecanismo do Estado, inclusive nas políticas que a gente já ouviu falar na história, nas políticas do pão e do circo. Né? Mas antes disso, o teatro romano ele também é dividido como o teatro grego em dois momentos. Né? O teatro grego teve um momento da sua evolução e florescimento literário e depois da sua evolução e florescimento arquitetônico. O teatro romano também. No início do teatro romano, alguns autores adaptavam peças gregas que eram apresentadas nos teatros. Né? Os teatros romanos, diferente do teatro grego, eles eram tablados, construídos em praças, o público ficava em volta assistindo aquele espetáculo. Né? Tem até uma curiosidade que era proibido se assentar nos espetáculos romanos, né? Os espetáculos teatrais, e as pessoas assistiam de pé. Só que Roma era muito mais dura com o povo e com seus dramaturgos do que a Grécia. Né? Por exemplo, Aristófanes, que foi um autor grego, quando escreveu as suas comédias e bateu de frente com o Estado, ele foi pego pelo líder da polis, né, Cleon, e tomou uma coça, apanhou. Né? Em Roma, quando Lívio, que também escrevia comédias e fazia suas críticas sociais, começou a incomodar o Estado, ele simplesmente foi assassinado e deixou de existir. Então essa característica do povo romano, dessa dominação autoritária, estava presente. E isso muda todo um pensamento teatral. Né? Nós temos lá no início a comédia em Roma como o grande gênero, o grande estilo teatral, né? Praticado através das farsas, dos mimos. Né? O que eram os mimos? Os mimos eram pequenos espetáculos realizados por pessoas do povo, artistas, que tinham habilidades físicas e eles faziam mímica para representar e fazer sátiras sociais. Né? Isso é incorporado por alguns autores, dentre eles dois autores muito importantes que desenvolvem uma literatura romana, né, que a gente pode destacar, que é Plauto, e depois de Plauto, Terêncio, que também escreve as suas comédias e tem esse desenvolvimento literário dentro dessa sociedade romana. Por que a gente destaca esses dois? O primeiro foi Lívio, esse justamente que começou a escrever essas farsas, bem adaptando um pouco da comédia grega, dos dramas gregos, e aí ele começou a satirizar muito a sociedade, mataram ele. Depois surge Plauto. Plauto ele vem da nobreza e ele escreve as comédias, e depois de Plauto vem Terêncio, que era um escravo, que eles emancipam ele por justamente ele ter essa habilidade com a escrita, e ele escreve muitas e muitas comédias romanas, né? E adapta também alguns textos gregos. Plauto e Terêncio têm grande influência em autores futuros, né? Como Molière, Shakespeare. Essa galera toda foi beber da forma de escrita desses autores romanos. Né? Os autores gregos teve muita perda de texto, muita perda de material ao longo da história. Os romanos conseguiram chegar mais longe, né? Porque não se destruíram
muitos arquivos dessa Roma, né? Então eles influenciaram Shakespeare, eles influenciaram Molière, muito através do diálogo, da forma de diálogo que eles estabeleciam entre os personagens, né? Dos tipos de personagens criados por eles, que já era diferente dos personagens gregos, porque na tragédia grega você tem heróis e deuses, né? Representados. Na comédia romana, por exemplo, você já tem pessoas do povo, pessoas de diversos setores da sociedade. Então, Plauto e Terêncio foram esses dois autores que contribuíram para esse teatro romano, nesse primeiro momento desse florescimento literário desse teatro, né? E como eu disse, o teatro era em função do Estado, né? O Estado organizava suas festividades e nessas festividades montava-se um palco de madeira, os atores apresentavam os seus espetáculos e depois disso o palco era destruído. E tinha uma lei muito interessante em Roma que era proibido a construção de teatros permanentes. Isso é muito engraçado nesse primeiro momento do teatro romano, é o que faz o teatro ganhar mais essa característica, mais essa força literária do que essa força arquitetônica, porque você não podia ter um teatro permanente em Roma. Você tinha que construir o teatro para uma festividade e depois você destruir aquele teatro. E isso também estava ligado à forma com que Roma via essas festividades. As festividades não tinham só o teatro, né? Eram festividades onde tinham batalhas de animais, batalhas de gladiadores, disputas esportivas, né? E isso gerou também uma certa frustração nos poetas, que montavam seus teatros para apresentar nessas festividades, mas as pessoas não tinham muito interesse por aquilo que estava acontecendo, e eles queriam mais ver as lutas entre gladiadores, as batalhas entre animais, né? Isso chamava muito mais atenção do que o teatro. Então o teatro romano, nesse primeiro momento desse florescimento literário, ele é um pouco menor, apesar dele ter ele ser usado pelo Estado, as pessoas sempre em Roma deram muito mais valor a esse outro tipo de entretenimento. E aí o teatro sofre uma grande mudança. Eles começam a pensar o teatro também como essa forma de entretenimento, né? E aí eles começam a colocar no teatro essas questões desses jogos que faziam parte da cultura romana. Então, por exemplo, durante a perseguição aos cristãos, é importante dizer que em Roma tem um grande evento histórico que muda o pensamento, que é o Jesus Cristo, né? E aí esse pensamento cristão que surge, os romanos começaram a perseguir os cristãos. E aí os cristãos viraram o grande evento da sociedade, que colocava essas pessoas para morrer, lutar contra animais, ser dilacerada por animais. Alguns espetáculos teatrais, o imperador via muitas vezes que o espetáculo não estava prendendo muito o público, ele mandava trocar o ator por um escravo e mandava os animais dilacerar esse escravo no meio do espetáculo. Os personagens morriam de verdade. E isso começou a trazer um outro lugar para o teatro, que virou mesmo esse show business em Roma, nessa política do pão e do circo, né? E aí o teatro deixa de ter esse florescimento literário, né? Que a gente pôde destacar esses dois autores aí, o Plauto e o Terêncio, e começa a ter eles começam a pensar arquiteturas não para o teatro, mas para esses jogos romanos, né? Esses jogos, lutas de gladiadores e etc. E aí o teatro vai entrando e permeando entre esses jogos. E aí o que acontece? Uma desvalorização do texto, do texto teatral, do drama, né? E uma valorização a um gênero que até hoje a gente vê aí, que é a pantomima, né? Os atores que realizavam mímicas, mímese da sociedade e faziam suas apresentações sem o uso desse texto ou com muito pouco texto, e que exibia essas pessoas da sociedade, né? E aí teve
uma evolução dessa bufonaria, desse gênero satírico, através desses mímicos, né? E muitas vezes eles eram inseridos entre esses jogos para exibir, fazer sátiras sociais, críticas e etc. Pensando nisso, nesse segundo momento, a arquitetura romana começa a produzir lugares para espetáculo, né? Nós temos aí um grande exemplo disso, que é o Coliseu. Só que o Coliseu nunca foi usado para uma apresentação teatral, justamente por ele estar já nessa segunda fase do teatro, né? Onde ele era muito mais valorizado essas batalhas e essas mortes do que esse pensamento, esses textos que pensavam sobre a sociedade, né? O imperador estava muito mais interessado em levar o entretenimento ao público do que fazer com que o público pensasse sobre as questões humanas, né? Como a tragédia grega trazia, né? Enfim. E aí veio florescer esse gênero da mímica, da pantomima, e aí o teatro romano cai justamente nesse lugar desse show business onde tudo podia, né? E aí uma coisa que é muito legal, que justamente na parte com que eles começam a trabalhar essas sátiras e esses personagens da mímica, mimetizando setores e pessoas da sociedade, eles começam também a mimetizar o cristão, né? Porque o cristão era uma pessoa que era alvo de riso na sociedade, né? O Deus dele era um Deus que morreu crucificado como um bandido. Então esses bufões, esses mímicos, né, esses atores que faziam essas sátiras, eles criaram também esse arquétipo desse cristão, né? Tem um caso engraçado e cruel, na verdade, que eles foram fazer uma sátira sobre Jesus Cristo, e no momento que Jesus é crucificado, o imperador viu que não estava atraindo o público. E aí ele mandou entrar os animais na arena e trocou o ator que fazia o Jesus, colocou um escravo cristão, e os animais dilaceraram esse escravo e o público foi ao delírio, né? Enfim, então era bem esse lugar do que o público está gostando, né? Tanto que as pessoas, os autores, né, do teatro na época, os que escreviam ainda essas farsas, né, esses gêneros mais não tão pensado literariamente, eles podiam mudar o espetáculo durante o acontecimento dele. Estava acontecendo o espetáculo, eles viam que a pessoa o público não estava comprando a ideia, eles mudavam o espetáculo, mudavam o curso da história, né? E isso trouxe também um caráter de improviso muito grande para esse teatro romano, né? Que depois, futuramente, com esses mímicos, né, que representavam esses papéis, esses arquétipos, essas figuras sociais, ele vai ter influência lá na frente, que eu vou falar para vocês, na comédia dell'arte, né? Então, os grandes espetáculos aconteciam no centro de Roma, né, nesses grandes teatros, e estavam muito ligados a essas batalhas, essas mortes, esses jogos, enquanto que pequenas trupes de mímicos também circulavam entre os lugares mais longínquos da capital, né, e faziam uma apresentação. Era uma preocupação muito grande do imperador e das pessoas que pensavam a sociedade romana, que o público, o povo, tivesse entretido e alimentado. E aí vem a questão do pão e do circo, da comida, da entretenimento, e a gente faz o que a gente quer no Estado, né? Até hoje a gente vê essa prática sendo reproduzida em nossa sociedade, infelizmente, né? Então, Roma é esse lugar caótico desse show business, desse entretenimento, e aí o teatro se afasta um pouco dessa religião e cai nesse lugar para entreter as pessoas. O Império Romano começa a decair, e aí começam os povos bárbaros a invadir esse Império Romano e construir
outras sociedades, e a gente entra na era da Idade Média. E o que acontece na Idade Média? Roma, no final do seu império, mais para o fim do seu império, aceita o cristianismo como religião, né? Acaba com o politeísmo e vira uma religião cristã, vira uma sociedade cristã. E aí chegamos na Idade Média, e a sociedade na Idade Média tem como centro essa religião cristã. E aí o que acontece com o teatro? O teatro novamente é trazido para dentro da religião, e ele vai para a mão da igreja. E a igreja começa a usar o teatro como ferramenta de catequização, disseminação do evangelho, e aí a igreja, nesse período da Idade Média, toma conta desse teatro, né? Então o teatro lá no início, ele está ligado aos rituais primordiais, primitivos do homem, né? Da caça, passa pela religião exacerbada no Egito, do culto ao deus Osíris. Depois em Roma ele sai um pouco dessa ligação com a religião e vai para esse campo do entretenimento e começa a servir ao Estado. Quando o Império Romano acaba, o teatro cai na mão da igreja novamente, e aí estreita novamente esse caminho, esse lugar entre teatro e religião. E aí semana que vem eu vou entrar mais especificamente nessa forma de fazer teatro da Idade Média, né? O que é importante tirar da aula de hoje do que eu falei sobre Roma, né? Os dois autores, Plauto e Terêncio, que tem essa contribuição literária para o teatro romano, que vai influenciar autores como Shakespeare, Molière, lá na frente, né? Esse teatro enquanto entretenimento, que depois desse florescimento literário não tem mais essa intenção de estar ligado a um pensamento social, mas sim de entreter puramente o público, né? Esse show business romano, né? Uma outra coisa importante é o surgimento e a valorização desses mímicos, das pessoas que trabalhavam com essa pantomima, né? Que eram normalmente pessoas ligadas ao malabarista, exibidores de habilidades, que assumiam personagens. E aí é interessante porque nos espetáculos oficiais, que eram esses escritos por esses autores, né? Lá no primeiro momento, as mulheres não podiam fazer parte. Mas dentro desse gênero dos mimos, né, que é chamado, dessas farsas, as mulheres podiam interpretar como dançarinas, como mímicas, né? Elas ganham espaço dentro dessa forma de fazer teatro, que é um teatro mais itinerante, mais marginal, né? Tanto em Roma, também na Grécia ele já existe, não tão elaborado como em Roma, e que depois vai influenciar lá na frente um teatro do final da Idade Média para o início do Renascimento, que é a comédia dell'arte. Então isso é importante a gente saber. Importante entender também que a arquitetura desses lugares para esses espetáculos eram muito bem pensadas. A Tássia falou aqui que eles simulavam batalhas navais no Coliseu. Justamente isso, eles inundavam o Coliseu para simular e fazer esses jogos navais que eles chamavam, né? Então toda essa maquinaria, né? Essa maquinaria cênica era pensada, né? Nesse período. O cenário era uma coisa muito elaborada. A gente costuma achar que não existia cenário nessa época. Não, o cenário era uma coisa muito elaborada. Tanto que a cortina de frente que tampa os teatros tem raiz lá em Roma. Porque os cenários começaram a ficar muito elaborados e os dramaturgos, os autores dos espetáculos, não queriam que o público visse esse cenário antes da apresentação começar. Então eles colocavam um pano na frente dos teatros, né, desses teatros que eram construídos na praça e depois demolidos, e esse pano caía e aí revelava o cenário. E aí tinha troca de cenário, eles subiam um pano de novo para o público não ver a troca, e aí acontecia a troca, né? Então era pensado também não só literariamente, mas arquitetonicamente, os figurinos muito elaborados, máscaras, né? Em alguns momentos eles usavam máscaras, e aí às vezes uma peça com 13 personagens, as máscaras eram
milimetricamente organizadas, né, nos camarins. Os teatros tinham camarins, tinham estrutura para os atores, né, inclusive casas de banho, né. Tinha nesses teatros onde os atores iam, se preparavam, e muitas vezes um ator fazia 3, 4, 5 personagens durante o espetáculo, isso no primeiro momento, e aí depois o teatro abandona essas máscaras, né, porque ele cai na figura do mímico, dessa exibição de habilidades físicas, dessa representação através do gesto e com um texto mais pobre do que era no início. Então isso é importante saber. Semana que vem a gente vai entrar no campo da Idade Média, que é quando o teatro vai para a mão da Igreja Católica. E aí ele é pensado dentro da Igreja como uma ferramenta de dominação mesmo, né? Então é isso, gente. O que eu tinha para falar para vocês sobre o teatro romano é isso. A aula sobre o teatro grego está no YouTube. No início eu falo um pouquinho, se você quiser assistir a outra aula do teatro grego, está lá. E agora eu queria abrir um tempinho para quem tiver alguma dúvida, alguém que queira falar alguma coisa, traçar algum comentário sobre esse período, alguma coisa que ficou em aberto que vocês queiram falar sobre, só falar de onde eu estou trabalhando, né? Tem 2 livros básicos que eu uso. Um é o Cenografia, da Ana Mantovani, que fala um pouco sobre essa arquitetura cênica, né? E o outro é essa grande bíblia aqui do teatro, que é a História Mundial do Teatro, da Margot Bertold, que tem tudo isso que eu falei e muito mais, coisas muito mais aprofundadas, que não dá pra gente abordar tudo, porque senão a gente vai ficar anos aqui só falando do teatro romano, né? Mas, enfim, alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no YouTube, no Instagram, por 24 horas. Depois ela vai para o YouTube. Beleza? Alguém? Mandar um beijo para a Michele, que está ali no cômodo ao lado, me assistindo, junto com o meu filho. A galera aí, Camila, Alícia, Rafa, a Tássia, que está sempre acompanhando, Dioguinho do Bem, a Mariana, todo mundo aí que eu conheço, galera do bem, todo mundo que está acompanhando. Pamela, tô com saudade de você, Pamela, das nossas aulas de teatro. Enfim, galera, então eu vou encerrar por aqui. Vou lembrar mais uma vez vocês que toda segunda-feira o Felipe está aqui com o corpo do ator, né, uma abordagem sobre o corpo do ator a partir da visão de encenadores e pesquisadores teatrais, às 18 horas, e eu às quintas-feiras com a história do teatro, né? Oi Maria, a Maria é uma aluna minha e ela perguntou, então o teatro surgiu no Egito? Não, como eu disse antes, a representação e as formas de representação e expressão humana surgem quando o ser humano começa a se organizar socialmente, né? Desde os povos primitivos, né? Mas o Egito teve uma grande contribuição para o que a gente vem falar futuramente como um drama, com o gênero dramático, né? A partir das representações dos mistérios de Osíris, ok? É basicamente isso. Então um beijo para vocês. Quem gostou e quiser contribuir com a gente nesse momento de quarentena, a gente está com um canal aberto no Apoia-se, apoia-se.com/sala de giz. E é isso, o vídeo vai para o YouTube. No nosso canal no YouTube vocês encontram as aulas do Felipe, as minhas 2 aulas, né, da Egito, Grécia e Roma, no Felipe sobre Stanislavski e Meyerhold. E semana que vem estamos de volta. Um beijo para todo mundo que me acompanhou aí nessa live, nessa jornada aí sobre o teatro romano. Beijão e até semana que vem. Beijo!